O outro lado da história. Sempre vendo e revendo, sem medo, aos mitos, verdades e curiosidades sobre o passado. Programa 13. Robôs e outras máquinas já criadas na antiguidade. Se te perguntarem quando surgiram os primeiros robôs, por certo você dirá que foi no século XX. Certo. E as primeiras máquinas automáticas? Também. Computadores então, nem se fala. Você tem certeza disso? Posso perguntar? Sua resposta está errada. Pois de certa forma, todas essas tecnologias são bem mais antigas do que parecem. De modo que então, vejamos. Pelo menos já no tempo dos gregos e romanos antigos, robôs e outras máquinas rudimentares já existiam. Por mais que nenhuma delas se comparasse ao que hoje nós estamos acostumados a ver. Você quer um exemplo? Se sim, eu te pergunto primeiro se já ouviu falar de Irão de Alexandria. Por certo não. Difícil. Difícil mesmo. Pois Irã não aparece nos livros escolares. E como pode isso? Como tamanha omissão? Diante de tudo que já fez esse engenheiro e matemático grego da cidade de Alexandria, como é o caso do seu teatro de autômatos. Sim, no caso, umas plataformas em que pequenas figuras movidas a água, vapor ou pêndulos se moviam, onde então esses robozinhos faziam movimentos como numa encenação de teatro. Se destacando nessa atração, um Hércules que atacava com uma clava um dragão, que por sua vez cuspia água ao ser atingido. Isso sem contar de uma coluna em que se movia da esquerda e para a direita, com personagens que giravam, espirravam líquido e andavam representando uma tragédia passada após a Guerra de Troia. Incrível! Contudo, não é só isso. Como tanto na religião egípcia, onde ficava Alexandria, como na religião grega, o povo de Irão havia o uso de água benzida para seus rituais, ele criou assim as primeiras máquinas de venda automática da história. Em parte, sim, como as máquinas de venda de refrigerante hoje. O mesmo princípio destas, no caso liberando uma porção de água benzida, ou fazendo, após a colocação de uma moeda, que é o cair de uma plataforma, abrir uma válvula, que por alguns segundos soltava esta água até a moeda logo escorregar para um depósito, assim fechando a liberação novamente. Não podendo também ser esquecida a porta automática, a primeira já criada. Sim, porta automática, acionada pela ação do fogo quando este era aceso no altar de um templo em Alexandria. Este fogo fazia o ar de uma câmara abaixo dele se expandir, e com esse calor forçando a água de um reservatório a se evaporar, tendo de seguir para um balde, cujo peso fazia com que as portas se abrissem. Para uns, uma brincadeira, enquanto que para outros era uma forma de sugestionar seus fiéis. Sem contar também o primeiro carro de bombeiro da história, uma bomba de pressão para jogar água sobre os incêndios em prédios que já haviam na época, o que é atribuído por muitos como a criação de esteirão. Tanto quanto o primeiro motor a vapor, já documentaram na história, se tratando de um aparelho composto por uma câmara com tubos curvados, por onde o vapor da água aquecida seria expelido, fazendo com que a câmara girasse. O seu princípio, para ter uma ideia, é usado hoje nas turbinas que movem reatores nucleares, usinas termoelétricas e até navios. Contudo, não só os gregos, pois robôs primitivos, por assim dizer, também já foram projetados no Japão do século XVII ao XIX, os karakuri, que eram marionetes ou autômatos mecanizados cujos gestos dessas bonecas eram uma forma de diversão muito popular na época, assim como o grande gênio do Renascimento, Leonardo da Vinci, que igualmente projetou há mais de 500 anos atrás, durante o período do Renascimento, um robô que, após alguém lhe dar corda, como um relógio antigo, então andava 10 passos para frente, balançava a cabeça para os lados, abria e fechava sua mandíbula e balançava sua cauda para cima e para baixo, sem contar também o projeto de um cavaleiro robô, por assim dizer, que este grande gênio também idealizou. E não para por aí. Outro grego, Ctesíbios de Alexandria, também deixou uma descomunal lista de máquinas automáticas, como o primeiro órgão musical movido pela ação hidráulica, assim como um relógio movido pela pressão da água, altamente complexo, ao passo que uma mulher grega
Sim, os gregos sempre na frente de tudo naquela época. Naquela época. Hipátia de Alexandria pode ter sido a criadora do hidrômetro. Já Arquitas de Tarento fez um pombo de madeira suspenso a partir da extremidade de um pivô que rodava devido a um jato de água ou de vapor, fazendo o voo simulado de um pombo. E por mais incrível que pareça, se preparem para o que vem a seguir. Os gregos do século I a.C. também possuíam computadores, o que parece. É isso aí. Ou melhor, algo, por assim dizer, parecido. Trata-se da máquina de Anticítera, uma espécie de computador analógico capaz de calcular posições astronômicas e datas com uma precisão avassaladora. As primeiras peças desse mecanismo foram encontradas no ano de 1900, quando mergulhadores exploravam o local de um naufrágio que ocorreu há mais de 2.000 anos atrás. Com o passar do tempo, o esforço de muitos estudiosos e a ajuda da computação gráfica permitiu descobrir que as engrenagens coletadas no fundo do mar faziam parte de um grande computador, uma espécie de relógio astronômico que só viria a reaparecer na humanidade mais de 15 séculos depois. Sendo que até onde se sabe, fora o que pode ainda vir a ser descoberto, há vários outros exemplares que revelam que o potencial criativo para todo esse tipo de tecnologia que poderia ter feito o mundo avançar muito mais do que já avançou até hoje e a todo vapor. Imaginem só, o mundo poderia ter avançado quase 2.000 anos em relação ao progresso que já temos agora, apesar dele não ter sido levado adiante. Mas se sim, por que uma explosão de tecnologias como as que se conhecem hoje não se espalhou já naquela época? Por que a chamada Revolução Industrial mencionada nos livros ainda iria demorar mais de 1.700 anos para acontecer? A resposta é fácil: comodismo. Pois, diferente de quando estourou a Revolução Industrial nestas épocas, não havia ainda falta de mão de obra para as necessidades de produção das pessoas. Daí não havia também interesse em criar meios de aumentar a produção das coisas. A dependência do sistema escravagista fazia então com que o trabalho destes gênios fosse visto então apenas como uma distração, uma brincadeira. Afinal, eles iam pensar: para que melhorar o trabalho em que eram os outros que sofriam e não eles? É algo a se pensar. Pois se com um passatempo, sem um compromisso, homens foram capazes de tanto criar, imagine então se de fato querendo.